Chega um pouco mais aqui. Nós queremos orar por vocês. Vocês estão tendo uma responsabilidade muito grande, mais uma vez, né? E primeiramente eu quero dizer como pastor de vocês a minha felicidade desse dia. Muita felicidade. Vocês estão um pouco distantes pelo fato de vocês estarem em Sacramento, mas essa igreja ama muito vocês. Vocês prometem perante Deus, perante a igreja do Senhor, que vocês vão cuidar do Luca, vão trazer ele no caminho do Senhor durante todos os dias da vida de vocês? Eu não perguntei se você podia, mas eu queria chamar o seu pai, pastor Giovan, para orar. É um servo de Deus, é um pastor, eu queria que ele orasse pelos pais, pelos filhos agora. Ele não vem como avô, ele não vem como pai, ele vem como ministro de Deus. E eu queria que a igreja erguesse as suas mãos em direção ao Gustavo e a Lara, e que a gente pedisse a unção de Deus para essa tarefa que eles têm agora. Graças a Deus. Primeiramente eu louvo a Deus pela vida do Gustavo, da Lara, e agora a promessa se cumprindo na família, né? Que foi a vinda de Luca. E hoje para nós torna-se uma alegria muito plena para mim e a minha esposa. Há poucos dias estávamos aqui para o casamento do Gustavo e da Lara. E hoje está se concretizando a vinda de Luca. E nós queremos dar bem-vindo a esta criança. Não é? A igreja não tem costume de batizar criança. Jesus foi apresentado. Da mesma forma que Jesus foi apresentado, nós queremos apresentar Luca na presença do Senhor, que seja uma criança saudável, abençoada, ungida para a glória de Deus. Pai, eu te apresento Luca. O Luca é teu, presente teu para essa família e para essa igreja. Guarda a vida dele, livra ele dos perigos, dos acidentes, da enfermidade. Usa ele, Senhor, como um servo teu. Guarda os seus dias. Se tu tardares em voltar, usa essa criança como instrumento teu, glorificando o teu nome. Prepara já aquela que será a sua companheira. Senhor, guarda a vida dele, em nome de Jesus. Eu apresento a igreja Luca Martinez Mateucci. Parabéns. Lindo demais. Parabéns. Deus abençoe vocês. Ai, que coisa. Pai, Jesus disse, olha, da mesma forma, não é diferente. Da mesma forma que o Pai me deu uma missão quando eu vim ao mundo, eu também dou uma missão a cada um de vocês no mundo. A palavra mundo é importante, porque assim como nós precisamos de ministérios na igreja. Na igreja nós temos pastores, evangelistas, mestres, apóstolos, profetas, pessoas que trabalham na igreja como diácono, como recepcionista, ensinando, cantando, louvando a Deus. Há ministérios na igreja e há um ministério no mundo. E Jesus disse, da mesma maneira como o Senhor me deu uma missão no mundo, eu lhes dou uma missão no mundo. Segunda passagem, também palavras de Jesus, agora no capítulo 20 de João. Jesus disse, e você nota a repetição do mesmo tema, assim como o Pai me enviou, eu os envio. Ou seja, da mesma forma que Deus enviou Jesus ao mundo com uma missão, e Jesus declarou que essa missão era, em Lucas 19 ele diz, eu vim a esse mundo para buscar e salvar o que estava perdido. E da mesma forma que o Pai me enviou, eu também envio a cada um de vocês. Qual é essa missão? Porque fomos enviados por Jesus da mesma forma que o Pai enviou Jesus a esse mundo.
O apóstolo Paulo coloca essa missão no livro de Atos, capítulo 20, verso 24, dessa forma. As palavras de Paulo são fortes, ele diz assim: todavia, eu não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Em outras palavras, não tem nada mais importante, diz o apóstolo Paulo, não por ser apóstolo Paulo, mas por ser servo de Jesus. Não tem nada mais importante de poder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou. E ele diz: esse ministério é de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Eu queria ver esse mesmo versículo na nova tradução da Bíblia na linguagem de hoje. Atos 20, 24. Paulo diz: a coisa mais importante é que eu complete a minha missão e termine o trabalho que o Senhor Jesus me deu para fazer. A missão é essa: anunciar a boa notícia da graça de Deus. 3 textos importantes coligados. Jesus começa dizendo: da mesma forma que o Pai me deu uma missão, eu dou para vocês uma missão. Jesus diz: da mesma forma que eu fui enviado pelo Pai, eu envio vocês. Paulo diz: não tem nada mais importante na minha vida do que completar a minha missão. Na NVI ele usa o termo ministério. Na nova tradução na linguagem de hoje ele diz: essa é a missão que Deus me deu. E não tem nada mais importante. Nada mais importante do que completar essa missão de anunciar as boas novas da graça de Cristo. Será que essa missão foi somente dada para os 12? Quando Jesus disse: da mesma forma que o Pai me deu uma missão, eu dou a vocês uma missão. É somente para Pedro, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu e Mateus e os 12 discípulos? Quando Paulo diz: eu tenho que completar a minha missão, não há nada mais importante na vida do que completar a minha missão de anunciar as boas novas da graça de Cristo. Será que isso é somente para os discípulos, para Paulo? Vamos na próxima passagem, essa não será projetada. Eu peço que você abra a sua Bíblia. 2 Coríntios, capítulo de número 5. Vamos ler alguns versículos, começando do verso 17, embora o contexto do capítulo todo é importante. Eu vou ir até um pouquinho mais além do verso de número 20. Eu vou começar no verso 16, por favor. De modo que, agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim. Verso 17 é onde eu quero. Portanto, se alguém está em Cristo, quantos estão em Cristo nessa manhã? Diga amém. Então está falando para nós. Diga comigo, está falando para nós. Todo mundo alto, está falando para nós. Está falando comigo. Mais alto, está falando comigo. Ok, olha o que diz. Ainda se alguém, portanto, se alguém está em Cristo, nós estamos em Cristo, conosco, comigo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Então, para um pouquinho só, tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, mediante a Cristo. Só um pouquinho para a gente entender.